Quando a gente olha, né, dentro do cenário mundo, do cenário Brasil, cara, a gente está falando de bilhões de pessoas. Então, quando a gente fala de personalização na jornada de aprendizado, a gente começa a compreender que nós aprendemos de formas diferentes. Temos interesses diferentes, temos trajetórias, tempos diferentes. E a proposta que a gente tinha na metodologia tradicional de aprendizagem bicentenária é que todo mundo precisava aprender e atendia a necessidade da mesma maneira. A gente trazia dentro do processo de massificação o que a gente menos precisa nesse momento, pessoas iguais às outras. E essa tecnologia digital, de fato, ela é o principal meio para a gente entender cada indivíduo, que são bilhões deles, de modo escalável. E a personalização ela entra muito aí com o poder da tecnologia, que a gente consegue fazer personalização em massa, em escala, para olhar para a necessidade de cada aluno e criar uma trilha personalizada e particular para aquele aluno. Quando a gente está dentro da sala de aula, um dos maiores desafios que a gente tem é, de fato, entregar a aprendizagem, desenvolver a aprendizagem de cada um dos estudantes. Tem aquele aluno que não está entendendo nada na matéria, que está super dificuldade de entender. Em contrapartida, tem uma outra aluna que já sabe tudo daquilo ali. A professora tem que se virar com seus superpoderes para tentar uma aula média ali que abrange a todo mundo. Só que na prática a gente sabe que isso não é eficiente. Imagina se eu fosse entender a defasagem de 1000 alunos de forma totalmente sentando com cada um deles ou corrigindo avaliações como informação, diagnóstico de defasagem. Eu não iria conseguir tempo hábil para poder agir. Quando a gente fala da tecnologia, ela é o principal meio, essa tecnologia digital, para a gente identificar de maneira mais precisa e mais rápida, né, defasagens e proficiências. A gente vai conseguir agir muito mais rápido no desenvolvimento de cada ser humano. A personalização ela atua para o professor no sentido de, olha, eu tenho que montar meu plano de aula, eu tenho que fazer todas as minhas atividades no dia a dia, fica difícil de eu com todos os meus, sei lá, vamos supor esse caso de 3 turmas de 30 alunos, meus 90 alunos, eu sentar um a um e entender as necessidades e criar algo personalizado para eles. Cara, o processo de personalização, de fato, é a principal estratégia que a gente tem para a construção da educação do futuro. A educação no futuro, com a quantidade de conteúdos disponíveis, a quantidade de informação que a gente tem, o futuro da transformação das pessoas é de forma totalmente personalizada, ou seja, o nosso maior diferencial vai ser a nossa capacidade de, enquanto ser humano, se diferenciar em relação a outro ser humano, seja com tecnologias para poder potencializar e a gente conseguir cada vez mais personalizar essa estratégia, ou seja, a gente compreendendo o poder das habilidades socioemocionais. Jovem Gênios, a gente se posiciona como uma ferramenta para ampliar os superpoderes que o professor já tem. Todo educador sabe que uma jornada de aprendizagem efetiva requer autonomia. A proposta da Jovem Gênios é entender que cada estudante dentro de uma sala de aula ou fora dela, ele é completamente único. Por isso, a gente aplica através dos nossos algoritmos de machine learning uma inteligência artificial, onde ela faz o diagnóstico das principais defasagens de cada estudante, recomendando para eles trilhas completamente individualizadas. Essas trilhas completamente individualizadas, elas não acontecem de forma aleatória. Ela tem um embasamento na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, ela tem um embasamento do uso da Teoria de Resposta Wiki, da TRI, ela tem um embasamento da Teoria de Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky, ou seja, ela tem vários embasamentos, né, correlacionados a estruturas pedagógicas e científicas que de fato podem trazer e trazem aprendizagem. Na Jovem Gênios a gente personaliza o aprendizado de 2 formas principais, de algumas são mais do que 2, mas vamos simplificar em 2 formas. Eu vou ver as dificuldades que meus alunos têm a nível de habilidade da BNCC e vou conseguir recomendar para aquele aluno as habilidades que ele mais precisa treinar na Jovem Gênios. A primeira delas é olhar a habilidade que o aluno tem de deficiência e procurar tópicos que treinem aquela habilidade. A segunda é olhar o que outros alunos parecidos comigo estão treinando. E a terceira é olhar tópicos parecidos que eu tenha treinado e recomendar coisas naquele horizonte que eu treinei. Uma vez que o aluno entra no tópico, aí entra a segunda camada de personalização grande que a gente tem, que é a camada a nível de questão. O objetivo principal dessa camada é recomendar a melhor questão, a questão mais apropriada para aquele aluno ver naquele momento. E o grande diferencial disso tudo é que não bastava só a gente diagnosticar as defasagens e recomendar trilhas. É como garantir que a recomendação vai ser efetiva.
Por isso a gente usa elementos de jogos, a gamificação, para tornar essa jornada cada vez mais prazerosa. A metodologia do aprendizado adaptativo é pautada em tecnologias, em algoritmos de machine learning, em algoritmos de inteligência artificial, é a principal estratégia para a gente descobrir defasagens, proficiências, interesses e vantagens para construir pessoas cada vez mais dominando habilidades e competências em menos tempo e com maior nível de interesse e mais felizes no final das contas.